Boa tarde, amigos. Nós estamos nesta oportunidade festejando 4 anos de existência da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, na qual também somos voluntários. Pertencemos à Sociedade Espírita Obreiros do Senhor em Porto Alegre e à Sociedade Espírita Maria de Nazaré em Alvorada, que é onde nós residimos. Bem, nós estamos sob a direção de Jaqueline de Sena, que estabelece os dias de trabalho no sábado, trabalho doutrinário, segunda-feira também, e mais um dia da semana para os trabalhos espirituais com os médios da casa. Nós, então, felizes por estar com todos neste momento, festejando, então, 4 anos de existência. E nós escolhemos o tema Estrada de Damasco, que é uma proposta de autoconhecimento, né? Nós sabemos que é um aforismo grego que revela, então, a importância de nos autoconhecer. Nos autoconhecendo, então, nós podemos pensar que esse processo muda a forma como a pessoa interage com o mundo, com as outras pessoas, abrindo, então, possibilidades de conhecer e aprender e conhecer novas coisas. A partir do processo do autoconhecimento, de pensar na forma como as circunstâncias e a forma como nós reagimos às circunstâncias, isso é de suma importância para a interação com o mundo, com as pessoas. Muitas faltas que cometemos, diz na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, elas nos passam desapercebidas. Mas se nós seguirmos o conselho de Santo Agostinho, né, que nós interrogássemos a nossa consciência, nós veríamos quantas vezes nós falimos sem que sequer suspeitemos. E que nós deveríamos ver o móvel dos nossos atos para que ali estabelecer novos rumos para que pudéssemos errar menos e acertar mais. Mas Saulo de Tarso, né, estava na estrada de Damasco. E na estrada de Damasco ele estava 3 dias, né, refletindo, vendo, estabelecendo um processo de ver o que os erros do passado tinham lhe trazido até aquele momento. Ele era uma personalidade dinâmica, mas estabeleceu na estrada de Damasco uma trégua para pensar, para reviver os seus atos passados, ver as dificuldades do presente e para idealizar realizações do futuro. Os companheiros de caminhada, por mais que o chamassem ao diálogo, à interação, ele se mantinha absorto, pensando consigo mesmo no processo de autoconhecimento. Veio-lhe, então, à mente o Estevão, o Ezequiel, que ele, então, tinha favorecido a sua morte. E quando a sua noiva, Abigail, o encontrou já às portas da morte, aquele homem, pede para o seu inimigo, que era ele, Saulo, que ele era um bom homem, bom e generoso, que ele via que ele tinha defendido Moisés até o fim, e que certamente ia servir a Jesus com o mesmo fervor. Então ele pede que ele seja para a Abigail o companheiro, e que ela também seja amorosa e fiel. Então, na sinceridade daquelas palavras, Saulo vê a transformação de um homem para amar o seu inimigo, porque ele era o seu algoz e ele abençoava e dizia que ele era capaz de servir Jesus. Ele não entende aquela proposta e fica naquele autoconhecimento, naquilo que ele ouviu com tanta sinceridade, com tanto amor.
Saulo é capaz de entender essa proposta de Jesus de transformação nas almas das pessoas. E ele é incapaz também de amar Abigail da mesma forma. E ele se afasta, então, para refletir. Até que um dia ele retoma e diz: não, eu esqueço esse orgulho da minha raça, e volta para buscar Abigail e amá-la como ele poderia amar como noiva. Quando ele chega e encontra Abigail, encontra-a também doente às portas da morte. E ele ouve a proposta de Abigail, dizendo: não chores, para Saulo, porque ele, se inconsolável, vê que não tem mais como sonhar com uma vida a dois. Eu quero-te comigo por toda a vida, diz o rapaz, desfeito em lágrimas. E ela diz: Saulo, a morte não é o fim do mundo. Ela conhecera, então, a proposta: há muitas moradas na casa do meu pai. Conhecera que nós vamos viver outras vidas, que nós precisamos morrer para nascer de novo. E ela completa que é preciso morrer para vivermos verdadeiramente. Jesus me ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se ela morrer, ela dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios superiores e supremos que nos unem neste momento. Eu aprendi a conhecer e amar esse Cristo que tu persegues. Eu te amo, como nos diz Jesus. Nós vamos nos encontrar. Na estrada de Damasco, Saulo, então, rememorava esses instantes dolorosos da sua existência. Indo no sol a pino, de conta-nos que era quase meio-dia, Saulo, então, vê surgir na estrada de Damasco uma grande luz, e no meio daquela luz uma figura majestosa e divina. E ele não reconhece e pergunta: quem sois? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. Ele então reconhece a sua pequenez, a sua inferioridade, todos os seus erros. E ele começa a dizer: Ezequiel tinha razão, Abigail tinha certeza, Jesus é o ser divino, é o apóstolo, é o prometido. E então ele reconhece e cai ao solo em prantos e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Numa entrega pessoal, indiscutível, reconhecendo aquela onda de amor que lhe chegava e também lhe cegava, tal a intensidade da luz. Então ele vai cego para que Ananias cure a sua visão do corpo, mas também lhe dê a consciência daquele Jesus, o Messias eterno, e ele dá a conhecer o Cristo Jesus. Gamaliel também lhe dá contato com as Escrituras no oásis de Dan, Áquila e Prisca, e ele então entra em contato com aquele Jesus, através de todos esses que lhe passam a mensagem do Evangelho, a edificação maior de nossas almas. Depois de muitas lutas, de muitas expiações, de muitas humilhações, aquela estrada de Damasco reforçou a necessidade dele conhecer e se integrar na obra do Cristo. Vamos pensar em nós, na nossa pequena obra do Cristo. Será que nós temos a coragem para realizar o melhor? Será que nós já encontramos o Cristo na nossa estrada de Damasco dioturnamente? Será que nós estamos realizando o melhor? Será que nós estamos dando todas as nossas possibilidades neste campo árido, com as nossas diferentes ferramentas? Como é o nosso campo
como são as pessoas que estão trabalhando conosco, como é a forma como eu interajo, já que o campo, a obra do Cristo, nos pede união, nos pede compreensão, nos pede aceitação. Qual de nós, então, não precisa corrigir neste momento a obra onde estamos trabalhando? Quais são as nossas condições? Uma vez, há muito tempo atrás, quase 50 anos, Cecília Rocha nos fala na Federação Espírita Brasileira num sábado, onde nós íamos na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde nós íamos receber as nossas aulas de evangelização aos sábados, para domingo realizarmos a evangelização. Então, todos os sábados nós íamos frequentar, numa tarde, aulas de pedagogia, de psicologia, música, e ali, contação de histórias, e ali nós elaborávamos a nossa aula de evangelização. Numa dessa oportunidade, Cecília Rocha nos conta que se encontrara com uma amiga dela no viaduto em Porto Alegre, perto da antiga sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com esta amiga que estava também se dirigindo à sua sociedade espírita. Cecília Rocha estava indo para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e esta amiga estava indo para a Sociedade Espírita para realizar o seu trabalho, a sua obra no Cristo. E a sua amiga dizia: estou indo para o meu sacrifício. E Cecília ficou pensando que sacrifício seria este, e colocou para nós no quadro negro na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, para que nós refletíssemos qual era o nosso posicionamento perante a obra do Cristo. Seria pessoal? Seria com os companheiros? Quais eram os materiais que precisávamos corrigir na obra do Cristo? O sacrifício de nos colocarmos prontos para o momento que se exigia? O sacrifício de entender e conhecer o processo de semear na obra para melhor servir? Qual era o nosso maior empecilho? Então, neste momento, cada um de nós foi iniciar a sua estrada de Damasco, refletir sobre o seu sacrifício para completar a obra do Cristo. Nós que estamos aqui. Quais são as nossas ferramentas? Quais são os nossos propósitos de melhor servir? Como é a nossa forma de interagir na estrada de Damasco, na nossa escola, na nossa oficina de trabalho, que é a nossa casa espírita? Saulo encontrou também, quando depois Paulo, muito sacrifício, porque diferentes eram os pensares. Num momento, ele se encontrou em desdobramento com Abigail em espírito. E ele pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Está no livro Paulo e Estevão. E ela diz: ama. Ama. Mas como alcançar expressão de esforço com Jesus Cristo? De que forma amar? De que forma? E ela diz: trabalha. Mas que providências tomar contra esse desânimo destruidor que aparece na nossa obra, com as nossas ferramentas? Espera. Esperar.
esperar para que as lições do Evangelho não caiam com indiferença nos corações dos homens. Mas como? Se cada um absorve de uma forma, de uma maneira, perdoa. Então, esta foi a proposta de Abigail para Esther. E ainda é para nós o maior desafio: amar, trabalhar, esperar, perdoar. Estou indo para o meu sacrifício. Qual era o sacrifício? As pessoas, as ferramentas, a si mesmo, a sua forma de interação, a oficina de trabalho, a disposição de servir. Para nós, qual é o sacrifício? No livro Segue em Harmonia, diz que inutilmente se proporá unidade de conhecimento para que a compreensão se estabeleça no melhor servir. Porque assim que as páginas mais belas de um livro são colocadas para reflexão, são divulgadas, surgem ali os debates, as dissidências. E isto na reflexão de uma obra espírita, de qualquer obra, de qualquer literatura. Sucede, então, diz aqui sabiamente Joana de Angelis, comentando Sueli Caldas Schubert, que conforme o momento, conforme a ferramenta, conforme o sentimento dominante, cada indivíduo coloca-se como superior aos demais e elege para si a supremacia da interpretação. Não raro, muitas vezes, superando o autor da ideia. Então, nós lemos, nós interpretamos, achamos que é a melhor interpretação e ainda nos achamos que fazemos melhor que o autor da obra. Naturalmente, todos nós, no atual estágio que nós estamos, no processo de provas e expiações, aqui são demonstradas as grandes dissidências. Então, é preciso, neste momento, desenvolver um processo de amor nos corações, de bondade nos sentimentos e de respeito na conduta e a fraternidade nos atos, nos momentos, em todos os momentos da nossa existência. Então, essa era a reflexão que nós pensávamos em trazer neste momento de aniversário da Casa Maria de Nazaré. Que a obra do Cristo todos nós realizamos diante das nossas possibilidades. E o campo se oportuniza para as diferentes ferramentas que somos cada um de nós. E cada um de nós faz uma leitura, cada um de nós tem o seu momento, cada um de nós está na sua obra a ser vencida, na sua sombra a ser dominada. Nós não podemos esperar um céu de delícias. Nós temos que aprender a conviver uns com os outros e agradecer o campo que nos é oportunizado. O momento que nós estamos é sempre um momento de conviver e aprender com aqueles que estão ao nosso lado. Então, através da prece, do trabalho, da convivência, vamos louvar a vida e vamos agradecer. Agradecer a oportunidade que nos une como instrumentos louváveis na obra do Cristo, como pequenas ferramentas a servir. E cada um de nós fazendo a sua parte. Nós
formando um grupo de amigos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Muitos a vida já nos separou, mas continuam ligados a nós por laços de afeto e de amizade. Todos nós, aqueles que saíram e aqueles que permanecem. Porque a vida aparece em diferentes circunstâncias e diferentes oportunidades. Mas todos nós seguimos em frente, trabalhando onde fomos plantados. Nós, então, agradecidos estamos, completando 4 anos sob a proteção de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, como guia espiritual de nossa casa. E toda vez que nós nos dirigimos a este lar, a esta casa de luz e de amor, nós nos ligamos a Maria e ofertamos a nossa parca, a nossa pequena e singela colaboração do nosso trabalho. Então, para nós, amigos todos de Maria de Nazaré, é uma alegria servir nesta casa. É uma honra que se estabelece como necessidade de estabelecer para estes momentos onde nós nos encontramos para estudar, para trabalhar, para encontro fraterno, uma oportunidade de servir a nós mesmos e aqueles que chegam até nós. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por conviver conosco e por nos dar essa oportunidade de comemorar com todos estes 4 anos. Um abraço e muito obrigado. Até uma outra oportunidade.